Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Blog Epifania. No vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês as minhas impressões de leitura sobre o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Bom, então esse livro foi o meu primeiro escolhido para cumprir com o desafio Mix Literário 2019. E se você não sabe o que é o desafio Mix Literário 2019, eu vou deixar aqui no box de informações um vídeo em que eu explico direitinho como é que é o desafio, como que ele vai funcionar. E eu escolhi esse livro para o tema ditadura brasileira. Eu confesso que eu demorei muito para engrenar nessa leitura. Eu acredito que por ter me apegado demais à leitura de Jane Eyre, que eu terminei em dezembro, mas não foi só isso. Aconteceram muitas coisas nesse começo de ano, a maioria coisas muito boas, muito positivas. Tem vários projetos surgindo aí. Então eu precisei realmente me dedicar a alguns desses projetos, dedicar muito do meu tempo a esses projetos. Então só nessa última semana que eu consegui pegar para engrenar mesmo, para terminar a leitura, para concluir ela. Não é um livro difícil de ler, tá? Muitas pessoas criticam o autor pela linguagem que ele usa, ele não se utiliza de uma linguagem muito rebuscada. Eu não entendo a necessidade disso no meio literário, ainda mais se tratando da proposta do livro, né? Que eu vou falar melhor para vocês, mas a gente tem aí um livro que vai contar partes da vida do autor. Então a impressão que dá quando você tá lendo é de que você tá realmente sentado com ele, e ele tá te contando ali algumas memórias, alguns aspectos da vida dele, alguns bons, alguns muito ruins e muito marcantes, e a gente vai falar sobre eles ao longo do vídeo. Para ser bem sincera, o livro não atendeu a todas as minhas expectativas. Eu não achei que ele foi tão espetacular quanto eu acreditei que seria, mas isso eu vou explicando para vocês melhor ao longo do vídeo. Acho que isso também é uma questão muito pessoal, pode ser que um livro seja extremamente tocante para uma pessoa e para outra nem tanto, e como eu já vinha acompanhando um boom desse livro nas redes sociais nos últimos meses, e com razão, porque ele é muito pertinente para o contexto que a gente está vivendo hoje, eu realmente acreditei que fosse ser revolucionário e extraordinário para mim. Não foi, mas ainda assim eu entendo a relevância e a importância desse livro, e eu acredito que seja um livro necessário de ser lido. Os livros necessários de ser lidos, eles nem sempre são livros que a gente vai gostar, mas livros que a gente precisa ler, que vão nos mostrar aquilo que a gente precisa ver, e eu acho que definitivamente o brasileiro está precisando entrar em contato com obras desse tipo para entender muita coisa que está acontecendo agora. A publicação do livro foi em 2015 pela editora Alfaguara. O livro como um todo, ele apresenta uma edição de qualidade. As capas são bem amareladas, ó, como vocês podem ver. Tem uma ótima diagramação. A única coisa que me incomoda, e que eu não sei se tem algum sentido para o autor isso, mas me incomodou bastante, é o fato de não apresentar sumário. Então isso me deixou confusa em alguns momentos, e para anotar alguns aspectos da estrutura do livro para trazer para vocês, eu precisei ficar buscando ao longo do livro e deu um pouquinho de trabalho, poderia ser mais rápido. E eu acho que até para caráter informativo mesmo, não sei, não entendi o fato de não ter um sumário, pelo menos nessa minha edição não tem. Um outro problema é que a capa, ela é um pouquinho emborrachada, tem um aspecto levemente aveludado, e esse tipo de capa costuma engordurar muito. Mas aqui eu tô falando dos aspectos estruturais do livro, que eu quero sempre tentar trazer para vocês também nas resenhas. O autor, como eu já disse, é o Marcelo Rubens Paiva. Ele é um jornalista, um escritor, e ele é muito conhecido pela sua primeira obra publicada, que é Feliz Ano Velho, onde ele também vai contar aí relatos da sua vida, pelo pouco que eu pesquisei. Eu já baixei essa outra obra no Kindle, quero ler também, mas não vai ser no momento, porque eu tô um pouco abarrotada aí com as minhas leituras, mas quero sim ler mais alguma obra do autor, até pra tirar algumas coisas da minha cabeça que ficaram em relação a ele
e que eu também vou comentar aqui nesse vídeo. A obra tem 296 páginas, é um livro curto, principalmente pela linguagem dele, que é uma linguagem mais informal. Como eu disse, parece que ele realmente está te contando a vida dele, que você está sentado com ele ali num domingo e que ele está te contando as coisas da vida dele. E a obra é dividida em 3 partes. O número 3, ele tem aí uma simbologia muito forte e eu não sei se isso foi intencional por parte do Marcelo Rubens Paiva ou se ele quis realmente dividir de acordo com os temas e com aquilo que ele queria apresentar nessa obra. Na primeira parte, o autor ele vai contextualizar aí o leitor a respeito da vida dele, ele vai apresentar alguns aspectos da sua família, contar algumas vivências da sua infância. É uma parte muito importante para entender o todo da obra. Na segunda parte, o livro ele fala mais especificamente sobre o período da ditadura brasileira e de como esse período afetou diretamente a sua família. Para quem não sabe, o Marcelo Rubens Paiva, ele é filho do deputado Rubens Paiva, que foi torturado e morto no período da ditadura. Ele conta isso com detalhes e ele conta isso pelo olhar de uma criança, né? Ele conta já adulto, mas ele vivenciou esse momento quando ele tinha, se não me engano, 11 anos. E é muito marcante, principalmente, me tocou nesse momento, principalmente, a forma como uma criança não tem noção de quantas coisas sérias podem estar acontecendo, né? O pai dele foi pego, os agentes passaram praticamente um dia todo na casa deles, até levar o pai para a delegacia, onde ele seria torturado e morto. Eles levam também a mãe e uma das irmãs do Marcelo Rubens Paiva. E eles passam o dia todo ali e ele, com 11 anos, não tinha a menor noção que levariam o pai dele preso. E na parte 3 ele vai falar como foi o período pós-luto, né? Como foi o processo de reestruturação da sua família. Para vocês terem uma ideia, o Rubens Paiva, ele era oposição em relação ao regime militar, e eles não sabem até hoje por que ele foi pego, se ele realmente participava de alguns esquemas da esquerda que tentavam combater a ditadura, ou se ele foi pego pelo simples fato de ser oposição. Ele morre em 1971 e a família só consegue o atestado de óbito em 1996. Então imaginem vocês o que é passar por isso com uma pessoa, um parente seu de primeiro grau, uma pessoa com quem você convive todos os dias. Imaginem o que é viver a angústia de passar 25 anos sem um atestado de óbito de alguém da sua família. Então, o que aconteceu no país foi muito sério. A gente tem que abrir os olhos, a gente tem que ter esse olhar atento para a história do nosso país, para que esses erros não se repitam. Ao longo da obra, o autor ele também se utiliza de alguns termos jurídicos para pontuar momentos da ditadura, né? Como é que as coisas eram justificadas, quando haviam mudanças, os atos institucionais. Então, tudo isso ele vai colocando. A gente também encontra cartas, por exemplo, cartas que eles receberam de pessoas que foram torturadas no mesmo dia que o pai dele. Ele também posta algumas coisas de noticiários. Então, ele realmente vai fazendo aí um paralelo entre a narrativa que acontece em primeira pessoa, né, e pelo olhar dele, mas ao mesmo tempo ele vai contrabalanceando isso com esses termos jurídicos, essas cartas, essas reportagens. Então, dá para ter aí um panorama muito amplo do que foi esse período. No fim da obra, como uma espécie de anexo, ele coloca tanto a denúncia quanto o recebimento da denúncia com relação à morte do pai dele. Eu li mais por cima mesmo, eu não fui muito a fundo, até porque é uma linguagem mais pesada, eu precisava finalizar o livro para fazer resenha para vocês. Mas, se não me engano, isso aconteceu em 2014 e vejam bem a luta dessa família. O Rubens Paiva, ele faleceu em 1971. Ao longo do livro, ele conta para o leitor que durante anos eles não tinham ainda a certeza absoluta da morte do pai dele. Então fica realmente aquela dúvida, aquele será,
né? E isso mata também a família. A gente tem aí, portanto, um livro de memórias, né? Então ele vai contando relatos da sua vida, ele vai partilhando isso com o leitor. O livro é obviamente narrado em primeira pessoa, né? Até porque não é um narrador ficcional, é um narrador que tá ali contando relatos autobiográficos. E justamente talvez por esse envolvimento pessoal do autor-narrador com a própria história, a gente percebe aí grandes traços de subjetividade na escrita. Eu particularmente posso dizer que eu notei até uma certa poeticidade na forma como ele traz esses aspectos subjetivos, essas emoções, essas vivências à tona, né, na forma como ele expressa isso na sua escrita. E a memória, por sinal, é um dos temas centrais da obra. Ele já inicia o livro na primeira página falando sobre a memória, e em vários momentos ele retoma isso, ele questiona o que é a memória, e ele vai trazendo isso à tona, ele insiste muito nisso, mas a gente percebe, principalmente na terceira parte do livro, que não é à toa que isso se manifesta. A mãe do Marcelo, ela teve Alzheimer, e essa parte da vida deles, né, da doença, ele vai contar essas dificuldades e como foi esse processo, como foi para a família encarar esse processo da doença da mãe, especificamente na terceira parte do livro. É um momento muito tocante, é um dos momentos mais marcantes. E a mãe do Marcelo, ela inclusive faleceu em dezembro de 2018, então é bem recente a morte dela. O próprio autor fala que esse livro é, de certa forma, uma homenagem para a mãe dele. A mãe dele é uma das figuras centrais da história, não tem como. E eu acho que a doença dela toca muito o leitor justamente pela sua personalidade, pela forma como ele descreve a figura da mãe, né? Ela foi uma mulher muito forte, muito à frente de seu tempo, muito feminista em sua essência e que lutou não só por sua família, mas por grandes causas do nosso país. O pai também é uma das figuras centrais da história, só que ele aparece um pouco mais silenciado em relação à mãe dele, né? Ele aparece com um papel um pouco mais secundário, talvez até pelo fato de o Marcelo ter convivido aí pouco tempo com o pai, né? Então, de repente, ele não teve memórias suficientes para resgatar, mas, sobretudo, como o próprio autor fala, como eu já disse aqui, a obra é uma homenagem à mãe dele, a Eunice. Então, eu acho que isso aí também foi estruturado propositalmente para enaltecer a figura da Eunice. Algumas pessoas dizem que ela é a figura central, a personalidade central da obra. Eu não vejo assim. Eu acredito que por trás de tudo isso existe o narrador, né, que ele participa da história, e nós, leitores, só temos essa noção de tudo que aconteceu pelo olhar dele, pela subjetividade apresentada na escrita, como eu já disse, pelas suas emoções, pelas suas percepções de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, a meu ver, existe ali, ele não é tão relatado, mas é ele que dá a voz a essa história. Então, para mim, particularmente, a figura central é o próprio narrador, né, que participa da história, que vê tudo, que sente tudo, e que traz isso à tona e que é a voz dessa história diante do leitor. Até porque, justamente nesses pontos, né, de destaque da subjetividade, a gente tem aí a manifestação do sentimento, né? E a gente também só tem noção da história pelo olhar dele. Então, muitas coisas podem ser influenciadas pela maneira como ele percebe o mundo e como ele sente o mundo também. Bom, de crítica, eu senti falta de uma linkagem mais linear com relação aos assuntos tratados. Então, a gente percebe que ele tá lá falando da ditadura, de repente ele retoma o Alzheimer, fala um pouquinho sobre memória, joga lá nas cartas que eles recebem. Então, eu senti um pouco essa turbulência, sabe? Eu senti em alguns momentos a leitura um pouco conturbada, eu não senti uma linkagem muito linear. Tinha hora que eu falava, pera, como é que eu vim parar aqui? Mas isso pode ser justamente reflexo desse envolvimento do narrador com a história. Pode ser também um reflexo dessa visão dele,
né, das suas confusões, dos seus sentimentos. Então, não é necessariamente uma crítica, é apenas uma observação. Mas uma crítica real que eu tenho a fazer, e é em relação também ao autor, é que eu percebi alguns comentários preconceituosos no decorrer da obra. Inclusive, eu postei vários desses destaques no Instagram, né, ao longo da leitura, e deu muita polêmica. Algumas pessoas não aceitaram, algumas pessoas me rebateram, mas eu vou ler um deles aqui. Eu percebi comentários principalmente machistas, mas uma pessoa me disse que ele assume no livro Feliz Ano Velho que é machista, que teve uma criação machista e que não consegue fugir disso. Eu percebi um comentário gordofóbico, em que ele fala que a mãe era muito vaidosa, ela era viciada em dieta e ela ensinou os filhos desde cedo a odiar gordos, a detestar barrigas. Então existe aí um peso muito grande em determinados comentários. Existe também um momento em que ele especifica mordomo gay, mas em seguida ele toca no assunto da AIDS. Então uma pessoa comentou comigo que pode ser para contrabalancear isso, porque naquele contexto foi o momento em que começaram as manifestações da AIDS aqui no Brasil. E, gente, deixando muito claro que eu não tô acusando o autor de ser preconceituoso com isso, tá? O que eu tô fazendo aqui é uma análise crítica, é uma resenha, eu tô falando muito mais por um viés crítico do que por um viés pessoal. Pelo amor de Deus, entendam essa diferença. Há comentários que incomodam e que eu acho importante que sempre que a gente vê esses comentários, né, sempre que a gente entrar em contato com discursos de cunho preconceituoso, que a gente dê uma destacada nisso, que a gente preste atenção, que a gente chame a atenção do outro. Inclusive, se eu fizer isso, eu peço que vocês me chamem a atenção, porque existem aí muitos preconceitos que são estruturais da sociedade, que são reflexos da sociedade. Então, como eu disse, eu não estou acusando ninguém de nada, eu estou falando das percepções que eu tive enquanto leitora. E foram inevitáveis e muitas pessoas comentaram. Inclusive, uma das pessoas veio comentar comigo que eu não podia ficar colocando isso, que eu não estava analisando a obra por um viés crítico, que isso poderia ser usado para construir algum tipo de crítica. Só que não trata-se de ficção. Trata-se de um livro de memórias, trata-se de um livro de relatos autobiográficos e, sobretudo, de um livro que tem como objetivo criticar, apontar as falhas de um regime totalitário e conservador. Então, apresentar aí comentários preconceituosos é, no mínimo, contraditório. Eu acho que a gente tem que trazer isso à tona. Eu vou ler um dos comentários em que ele manifesta o machismo, e que eu achei um dos mais pesados do livro, por sinal. Quando eu postei no Instagram, muitas meninas se manifestaram, muitas pessoas perguntaram que obra era. Ele tá falando aí sobre assistir algumas coisas de cantoras pop com o filho dele, então só para contextualizar. E aí ele diz: ou dos clipes de gostosas que assistíamos pelo YouTube, como Madonna, Shakira, Rihanna, Beyoncé e Britney Spears, até ele parar de chorar. Eu juro que ele gostava e provei a todos os amigos, especialmente a mãe, sem perceber a projeção paterna e a inversão. Quanto mais gostosa, pior a música. Então fica difícil defender, né, nesse sentido. Então eu aponto sim essa crítica aí. Se eu estiver errada, que a gente possa conversar sobre isso, enfim. Ainda assim, eu considero a experiência dessa leitura muito válida, é uma leitura muito tocante, é muito importante e principalmente que nos apresenta com muita lucidez um dos piores momentos da história do Brasil. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês alguns vídeos, um vídeo em que Marcelo Rubens Paiva ele apresenta a obra, ele fala um pouco sobre a obra, e 2 vídeos que vão falar sobre o Rubens Paiva. Um deles vai falar sobre o caso, né? Tem alguns depoimentos, inclusive do Marcelo também tem depoimento nesse vídeo, e um vídeo de um depoimento do Rubens Paiva, de um discurso que ele dá em uma rádio
e que é muito relevante aí para que a gente possa contextualizar essa história, já que ela é sobretudo, né, verdade, já que ela fala aí da nossa história, da história do nosso país. Eu vou deixar também, como eu já disse, o link para vocês assistirem o vídeo em que eu falo sobre o desafio Mix Literário 2019, que eu conto as minhas escolhas para vocês, e vou deixar também o link para quem quiser comprar essa edição do livro Ainda Estou Aqui. O blog Epifania agora é um associado da Amazon, então parte das vendas que são feitas através dos links que eu gero vem para o blog Epifania, né? Uma pequena porcentagem. Isso não muda em nada o valor dos produtos que você vai comprar, o valor do produto vai sair a mesma coisa, só vem uma porcentagem caso você compre pelo link. Então, se puder ajudar. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido válido. Tentei trazer principalmente as minhas observações, né, os meus sentimentos, as minhas percepções em relação ao livro. Eu acho que essa é a máxima das resenhas dos booktubers, é a gente trazer a nossa percepção, né, a gente ler o livro através da nossa visão de mundo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, enfim. Não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar o vídeo em todas as suas redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, um beijo e até mais!